Olá, o Agenda Econômica está começando e nessa edição nós vamos falar da Lei do Bem, um conjunto de normas que estabeleceu incentivos para pesquisa e desenvolvimento no Brasil e que no pacote fiscal do governo devem ter suas regras alteradas. A TV Senado fez uma reportagem sobre o tema, dá uma olhadinha. A chamada Lei do Bem garante incentivos fiscais a atividades de inovação tecnológica. Em vigor há 10 anos, representa um marco legal importante no apoio à pesquisa e modernização. Para as empresas beneficiadas, significa, por exemplo, redução do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido e do imposto sobre produtos importados. Mas, em tempos de crise econômica, o incentivo se tornou alvo do ajuste fiscal do governo. Medida provisória publicada no início de dezembro suspende a Lei do Bem por 1 ano. Os recursos que passarão a ser recolhidos vão reforçar o caixa do governo, mas impactam negativamente um setor que impulsiona a economia. E para discutir as propostas do governo para alterar a Lei do Bem, nós trouxemos aqui aos estúdios do Agenda Econômica Roberto Nikolski. Ele é físico e é diretor-geral da Protec, a Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica. Como é que vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Estou à disposição. Seja bem-vindo. Professor, eu gostaria primeiro que o senhor já nos falasse de cara o seguinte: os efeitos da Lei do Bem, desde que ela entrou em vigor, foram positivos para a pesquisa e desenvolvimento? A Lei do Bem dirige-se à pesquisa e desenvolvimento nas empresas. Ou seja, estimula as empresas a investirem para a geração e agregação de inovações tecnológicas aos seus produtos e processos. O seu impacto, apesar das restrições que ela tem, que vamos falar depois, foi extremamente positivo. Em primeiro lugar, nós notamos que o número de empresas envolvidas cresceu significativamente. No primeiro ano tivemos 130 empresas, hoje temos cerca de mais de 800 empresas participando. O investimento também em desenvolvimento de inovações também cresceu significativamente. Era da ordem de pouco mais de 1 bilhão, hoje está beirando os 10 bilhões nesse intervalo de tempo. E a consequência para digamos, a produção brasileira de inovações, que pode ser medida por patentes, classicamente mede-se a geração de inovações por patentes, não que toda inovação seja patenteada, mas porque ela guarda uma relação de correspondência entre o crescimento das inovações e o crescimento das patentes. Então, se olharmos as patentes obtidas pelo Brasil no escritório americano, que é o maior escritório do mundo, e é onde se comparam os procedimentos, os desempenhos dos diferentes países, nós veremos que as patentes brasileiras passaram da ordem de 100 patentes a cada ano, novas patentes, em 2009, para 334 em 2014. Ou seja, em 5 anos, nós multiplicamos por 3 o número de patentes. Claro que os números são pequenos, mas fomos o país recordista em crescimento. Isso nunca tinha acontecido para o Brasil. Professor, um aumento aí de 230% no número de patentes, 900% no investimento em tecnologia. Vamos tentar explicar para o telespectador como é que isso foi possível. Quer dizer, o que a Lei do Bem permite para as empresas que elas começassem a efetivamente investir no desenvolvimento tecnológico? A Lei do Bem possibilitou às indústrias investirem no desenvolvimento de inovações para competirem no mercado interno e externo, e deste investimento, daquilo que elas despendem para fazer as inovações, elas poderão abater uma parte do seu imposto de renda e da sua contribuição
social para o lucro líquido, sobre o lucro líquido. Essa parcela que ela abate corresponde a aproximadamente 16, 17% do investimento total. Inclusive, ela estimula o registro de patentes, em que o Brasil era fraquíssimo, basta dizer que produzia 100 patentes por ano. Ela estimulou e admitiu que a empresa debitasse do imposto de renda o gasto com patentes. Portanto, isto fez com que as empresas brasileiras começassem rapidamente a acordar para esta possibilidade e crescessem na geração dessas inovações, na sua agregação e, portanto, na competitividade no exterior. Inúmeras empresas brasileiras se desenvolveram mundo afora até, nesse intervalo de tempo. Criaram fábricas até no exterior, passaram a invadir mercados novos. Onde está a sua grande limitação? É no fato de que ela só alcança as empresas que têm o regime fiscal chamado de lucro real. Isto só é obrigatório para empresas de grande porte. Então, as empresas médias, e principalmente as pequenas, ficaram fora desse benefício. Por isso ele foi limitado. O que deveríamos fazer, o que faria qualquer país interessado em criar a sua própria tecnologia e crescer aceleradamente a partir daí? Era ampliar esse espectro de estímulos, uma vez que a Lei do Bem mostrou que as empresas, contrariamente ao que se dizia, reagem muito bem e com muita intensidade aos estímulos recebidos. E esse estímulo da Lei do Bem, na verdade, ele nem é um ônus para o governo. Porque veja que ele representa 16, 17% do investimento feito. Mas se nós olharmos na carga fiscal deste investimento feito, juntamente com a carga previdenciária, isso ronda a faixa dos 35%. Portanto, se a empresa investe 10 bilhões, se as empresas investem 10 bilhões, elas vão recolher como carga fiscal e previdenciária cerca de 3 bilhões e meio. E vão receber de volta apenas 1 bilhão e 700, ou seja, a metade do que recolheram. Portanto, ele é completamente autofinanciável. E por essa razão, eliminá-lo é um tiro no pé, porque significará perder essa agregação de receita fiscal e previdenciária. Agora, eu fiz aqui uma rápida pesquisa e constatei que, na verdade, legislações de incentivo à pesquisa e desenvolvimento são relativamente recentes no mundo. A maior parte surgiu a partir dos anos 80. Mas os efeitos costumam ser muito benéficos. Será que dá para a gente fazer um paralelo sobre a situação brasileira com a situação de outros países? Dá sim. O que acontece? Elas começaram a ser praticadas no pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, com a mudança de geopolítica vida no mundo, os países que antes estavam limitados pela geopolítica anterior, por exemplo, países como o Japão, que não tinha colônias e que queria crescer, tinham uma indústria já latente, expressiva, e não tinha para quem vender livremente, porque o mundo estava dividido em faixas com proprietários, né? Ele imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, portanto ainda na década de 50 aproximadamente, ele promulgou uma legislação de estímulo e começou a desenvolver suas tecnologias próprias, no início para fazer produtos que os outros já faziam, né? Os produtos baratos, mas de grande consumo. Algo muito parecido com o que aconteceu com a China recentemente. Isto é um ciclo. Veremos que o Japão fez isto,
a partir daí ele começou a aprender a fazer tecnologia, começou a agregar cada vez mais tecnologia e hoje ele está na fronteira tecnológica em muitos setores. Após ele, isto foi na década de 50, na década de 70 nós tivemos a Coreia do Sul e Taiwan. Fizeram exatamente o mesmo roteiro. A Coreia, destruída por uma guerra, ela criou um estímulo, é a Lei 2399 da Coreia, e essa lei criou o fomento para o desenvolvimento próprio de tecnologia. Com isto, ela começou a crescer rapidamente e a disputar um mercado, primeiro, dos produtos simples, mal feitos até, em substituição ao Japão, que já tinha abandonado essa rota, e partindo para cada vez mais produtos sofisticados. Hoje a Coreia está aí. É um dos líderes em alguns segmentos de tecnologia, como, por exemplo, o segmento da eletrônica. E Taiwan seguiu a mesma rota e também é líder na área de componentes para a eletrônica, né? Ele é o maior fabricante de chips, etc. Foi bem, de memórias. Na década de 80, nós tivemos a China seguindo essa rota. A China começou em 79, quando Deng Xiaoping assumiu o governo e começou claramente ele entendeu que se não houvesse políticas públicas de fomento, isso não aconteceria, porque a competição no mercado mundial abafaria qualquer tentativa isolada de crescer. E ele fez, e está aí a China. Eu não preciso dizer mais nada. E agora, na década de 90, aliás, mais exatamente na metade da década de 90, em 95, a Índia promulgou a sua Lei 44 de 1995, que criou o estímulo ao desenvolvimento tecnológico. E para comparar, nesses 20 anos de lá para cá, isto foi em 95, o Brasil cresceu 80%. A Índia cresceu 283%. Muito bem, nós vamos continuar falando de pesquisa e desenvolvimento e da Lei do Bem, mas no próximo bloco do Agenda Econômica. Não perca, daqui a pouquinho.